visão é a maior dificuldade, ou o que é mais difícil para a gente fazer contabilidade de uma instituição do terceiro setor? Às vezes tem um monte de profissional se aventurando. Aí a pessoa liga e fala assim, porque a gente, por estar aí, pessoal, presidindo um conselho, o pessoal fica querendo que a gente manda legislação, explicando coisa, né? Confunde um pouco um voluntariado com consultoria. Olha, isso até tem uma questão bem legal que a gente tem que tratar depois, é a confusão que os próprios ministérios públicos fazem em relação às comissões de voluntariado, ao programa de voluntariado, tá? A gente tem sofrido muito isso porque eles entendem que o programa de voluntariado é para a gente fazer contabilidade de graça para as organizações. Não é isso. Eu deixo até como uma pauta para ti depois para um outro podcast falar sobre o programa de Eu acho voluntariado, mas legal, deixar bem gostei. claro que não é isso, tá? O programa de voluntariado é para desenvolver outras atividades e fomentar o voluntariado da classe contábil. Não fazer contabilidade de graça. Ponto, tá? Qual é a maior Bora. dificuldade que a gente tem em relação à questão da contabilidade do terceiro setor? Para te falar a verdade. Como tu disse que é bem descontraído, eu vou falar de uma maneira bem clara. É o cabra sentar a bunda na cadeira e estudar a legislação, entendeu? Porque Isso nada a aí. gente aprende colocando o caderno debaixo do sovaco e deixando aprender por osmose. Tem que Nem ler, isso. tem que estudar, tem que sentar, porque assim, a legislação, ela, a contábil em si, ela não é tão complexa. Ela tem pontos de adequação que têm que ser observados e alcançados. Claro, dependendo da especificidade, da complexidade da operação, a gente precisa desenvolver através de grupos de estudo, de debate, de conhecimento, porque a gente vive uma realidade complexa de legislação brasileira. Fora que cada hora... Não, Cat, fora que cada hora pode surgir operações novas nesse mercado que a gente vê tão... E principalmente o que acontece muito com o terceiro setor, para a gente que já estuda um pouco mais de tempo em relação a isso, qual é a nossa maior preocupação técnica? É instabilidade jurídica. Porque às vezes a legislação ela não é tão assertiva e ela cabe em interpretações. E essas interpretações, às vezes, demoram muitos anos para serem julgadas e criam um limbo jurídico em relação a isso que deixa Cria um algumas risco, né? fragilidades. Sim, todas as áreas. Mas, assim, como às vezes não é tão mexida, e a gente tem um histórico dos últimos 10 anos de ter uma mudança de 2, 3 legislações para as principais atividades, isso não estou falando da área contábil, estou falando de área legislação federal, de uma maneira geral, que garante alguns benefícios. E também a questão de interpretações em relação a alguns temas bem discutidos que a gente tem, que vão gerando conhecimento, vão gerando fomento, vão gerando informação. Então, na hora que a gente começa a estudar, a gente começa a discutir, a gente começa a ter uma segurança maior na hora de fazer as coisas. Como tu colocou ali, eu não sou conhecedor de CMS, então não consigo instruir um cliente em relação à substituição tributária, à alíquota, se é diferencial, se não é, porque não é a minha praia. Mas todo mundo entende e sabe que quem quer militar, por exemplo, no ICMS, tu tem 27 legislações diferentes, toda hora mudando, com conhecimentos específicos. A pessoa senta, estuda e debate. Agora, por que o terceiro setor é diferente? Porque é um setor que é social? Porque é um setor que É. trabalha uma Pois área é, as que... pessoas têm essa visão. As pessoas, Cat, têm a visão de ser o setor desorganizado, bagunçado, que é uma forma de desvio de dinheiro. E aí as pessoas não têm a noção, muito bom, Ian, você está falando, da importância que tem esse setor para o PIB brasileiro, da importância que tem esse setor para economias locais, da importância que tem esse setor para geração de emprego, para geração de renda, né, para movimentar, como por exemplo, artesanatos, para levar as crianças para esporte, para cultura. Então, existe uma gama muito grande. Então, apesar de eu não trabalhar na área, a gente, acho que até pelo conselho, né, os contadores que não participam estão meio a par disso, né? A gente que está no sistema, vamos dizer, até pela questão do FIA, da legislação, a gente acaba entendendo e vendo como é amplo e valoroso o setor, né? Como ele precisa ser cuidado, como ele precisa de atenção. Então, bem legal você falar isso.